No ar, ponto de encontro. Um convidado especial, um assunto interessante, importante para você conhecer, aprender e saber mais. Ponto de encontro. Agora, na Santana FM. Muito bem, boa tarde para você. Vamos, são 4h28. Vamos com o nosso encontro aqui, o doutor Rafael Lisboa. Boa tarde, Rafael Lisboa. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, ouvinte. Prazer estar aqui novamente. Um dos vídeos mais acessados lá no portal da Santana FM, sempre que o doutor Rafael Lisboa vem fazer entrevista, o pessoal está indo lá na internet para ouvir novamente. Ah, você não sabia? Pois é, rapaz. Agora lá no portal santanafm.com.br, você ali, olha, acionando o portal de notícias, à direita da sua tela, você tem lá entrevistas da Santana FM. E aí você clica, né? Obviamente, clica lá e você vai ser direcionado para uma outra página que agora começa a fazer uma coletânea das entrevistas que nós fazemos aqui no ponto de encontro e também, eventualmente, no Tribuna Livre, onde nós tivemos aqui com o Sérgio Cunha, né? Gestor de resíduos sólidos da Prefeitura de Itaúna, agora sai, e que falou ontem, por quase 2 horas, no nosso encontro. A entrevista está na íntegra lá no portal de notícias Santana FM. Hoje, Rafael Lisboa, nós tivemos aí, no último dia 7, algumas votações, algumas aprovações por parte do Senado que beneficiam os trabalhadores domésticos e vão gradativamente fortalecendo a situação trabalhista. Por falar em fortalecer, voltando ao passado escravagista, doutor Rafael Lisboa. Isso aqui eu falei com ele, não. Eu falei, mas o que é isso aqui? Na 13 de maio, de abolição da escravatura, não deixa de ser um processo de independência, né, e de início da valorização da força trabalhadora do país, né? Onde os escravos passaram a ser remunerados, mesmo que parcamente, né? Às vezes até pela própria troca da comida e da habitação, e sem valores monetários, mas saíram do jugo, né? Do cárcere e das senzalas, muitos deles, e começaram efetivamente a registrar os primeiros passos de uma futura lei trabalhista no país, podemos dizer assim, né, quando deixaram de ser escravos com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio. Procede o comentário? Ah, sem dúvida, com certeza. E não tenha dúvida que boa parte dessa motivação é o microfone mesmo. De se abolir a escravatura não se deu por uma questão apenas humanística, né? Mas sim porque os escravos foram reavaliados como melhores consumidores e como movimentadores da economia. Era preciso existir cidadãos para consumir os produtos e criar uma demanda. Então, a abolição da escravatura representou a inserção de consumidores, né? A criação de, vamos dizer assim, de homens economicamente ativos, que poderiam então gerar mais riqueza. É porque toda vez que a gente fala em abolição, fica aquele viés apenas de uma humanidade, uma consciência de humanidade, e isso não é verdadeiro. Não é só isso que motivou a abolição da escravatura. Muito bem. Aí, foi abolida hoje também. Nada, conversa fiada. Preocupa não, Paulo, um pouquinho para isso. Aqui, vamos falar aqui, tem ouvinte. Vamos falar aqui da aprovação da última quarta-feira. Tá com a tela aí? Tá na tela. Aqui, assim, põe na tela aqui também, que tem a tela lá que é igual do rapaz da televisão. E a FGTS, né? Regulamentou aí, aprovado o FGTS, né? Uma das aprovações, né? Ainda não chegou a ser sancionado, né? Então, ainda vai para sanção e a presidente vai sancionar ou vetar. Agora, a gente sabe que esse projeto foi bem discutido pela base do governo, pela oposição, então é quase certo que a presidente vai sancionar da forma como está. Mesmo porque a mão de obra ela é predominantemente feminina. E até por uma questão de elo e ligação com a mulher, duvido muito que ela não vá favorecer algumas vantagens, né, para a própria mulher trabalhadora. E ficou bem razoável. O que foi aprovado, Luigi, atualmente a gente ainda tem vigente alguns direitos para o doméstico e outros não. Dos que não estão vigentes, tem o FGTS, o seguro-desemprego,
como os mais relevantes, né? E agora tramitou então no Senado e na Câmara, foi aprovado na Câmara e vai para sanção a regulamentação. E como que vai ficar essa questão? O INSS, que é aquela cota pagar a Previdência Social, que era de 12%, vai cair para 8%. Correto? Então o empregador vai contribuir com 8% e o empregado com 8%. O FGTS, que ainda é facultativo, a partir da vigência dessa regulamentação, ele vai passar a ser obrigatório. Então o FGTS vai ser obrigatório, todo trabalhador doméstico vai ter a sua carteira assinada e o FGTS recolhido. Vai ter direito a uma verba que ainda não tem, que é o seguro-desemprego. E os demais direitos, né, como hora extra e outros, né? Vai quase equiparar o doméstico ao trabalhador comum. Agora, com relação a todos esses recolhimentos, o INSS, o FGTS e uma cota para seguro, todos eles vão ser feitos em um boleto único. Então, a partir da sanção da presidente, que ainda vai ocorrer, não deve demorar muito mais, a partir dessa sanção, essa lei vai vigorar 120 dias após a sanção. E aí, a partir dali, todo empregador vai ter que começar a recolher o FGTS e pagar o INSS numa guia única que vai ser criada, estão chamando ela de super simples doméstico. Um boleto só, onde o empregador vai quitar todos os encargos previdenciários e o FGTS, INSS e os demais direitos já estão em vigor. Extra. E uma curiosidade, todo mundo porque vai ter que receber esse boleto, ter esse boleto para fazer o pagamento, todo contratante de mão de obra doméstica, a dona de casa, vai ter que contratar um contador? Pois é, a ideia é que isso não ocorra. A ideia é que isso possa ser feito pela internet. Os contadores vão morrer felicidade, né? Obviamente. É recomendável contar com uma consultoria melhor, né? Mas se não for possível, eu imagino que vão ter mecanismos aí que vão permitir que a próprio empregador entre na internet, no site, consiga fazer. Isso não vai alterar muito, né? Porque o cara já vai ter agora pagar coisas que nunca teve que pagar para empregado doméstico. Ainda vai ter que contratar o contador para ter que emitir guia, né? Então realmente vai pesar no caixa. Por isso que a ideia é criar um super simples mesmo. Até o cálculo, tudo vai ser bem fácil de ser feito. E vai ser um boleto só para liquidar a fatura. O Robson ligou lá em Divinópolis, está lá em Divinópolis, no ouvido, e me causou curiosidade, porque ele já fez perguntas na semana passada. Sim. Falando que ele é empregado doméstico. Aí eu falei, mas como assim empregado doméstico? Você trabalha em casa, fazendo faxina, arrumando casa? Porque tem um homem que trabalha como empregado doméstico. Claro. Ele falou, não, eu sou fichado como empregado doméstico. Ele trabalha num condomínio e lá ele trabalha no setor de limpeza, jardinagem e agora ele está cuidando da portaria. Eu fiquei em dúvida. Primeiro, não foi a pergunta dele, me causou estranheza ele ter a carteira assinada como empregado doméstico e exercer funções distintas. Tem alguma coisa errada aí? Pois é, o conceito de empregado doméstico é aquele que trabalha para a família ou para uma pessoa, né, física, uma pessoa física ou uma família. E é possível que o doméstico seja no âmbito residencial. É possível então que o doméstico seja aquele que limpa, que cuida, mas pode ser aquele jardineiro, pode ser o motorista, pode ser o cuidador de idosos. Então, não é só faxina que é o doméstico. Agora, a grande questão aí é averiguar se o condomínio poderia contratar ele como doméstico. Eu entendo que isso extrapola a letra fria da lei, mas é uma questão que pode ser levantada. Agora, essa relevância de enquadramento de doméstico e não doméstico, Luigi, isso é uma coisa que tinha mais impacto antes da regulamentação. Por quê? Antes da regulamentação havia um abismo de direitos, né? O doméstico não tinha direito a hora extra, né? Ele podia trabalhar sem intervalo, sem horas, ele não tinha direito a FGTS. Essa época de enquadramento vai perder um pouco a razão de ser logo que aprovar isso, porque aí pouco importa se você chama de doméstico ou não, os direitos vão ser os mesmos, né? Vamos dizer assim. Mas até aqui ainda é relevante sim discutir isso. É preciso averiguar esse enquadramento. A pergunta dele, como eu falei, essa foi minha, diante do que ele está perguntando. Mas ele quer saber, a razão da pergunta dele e dessa colocação das funções,
de que ele está há 5 anos com a carteira assinada, e ele quer saber se o fundo, ele sempre recebeu o fundo de garantia. Então ele está preocupado, porque agora que se regulamentou o direito do trabalhador doméstico receber fundo de garantia, e ele já recebe há 5 anos. Ele quer saber se, eventualmente, se ele sair, vai contar todo esse período que está lá, ou se vai incidir a nova regra aqui. Não, sem dúvida. Quando o empregador doméstico, né, seja ele quem for, pessoa física, ou a família, ou ainda aí no caso de um condomínio, sem dúvida, uma vez que ele optou pelo FGTS, essa opção ela é irrevogável, irretratável. Aí ele vai se reger daquela forma dali para frente. Então, quem já é doméstico e recebe, vai manter como estava. Aí, você deve estar querendo saber, por exemplo, uma multa de 40%, se ele sair... em rescisão, caso de rescisão. Sim, vai ser pago sobre o montante total. O empregado doméstico hoje, dentro dessa mudança aí da PEC, da doméstica, a doméstica não recebe PIS, recebe? A doméstica não recebe PIS, porque para receber PIS tem que trabalhar para uma pessoa jurídica. Pois é, ele está dizendo aqui que depois que ele teve a carteira assinada como empregado doméstico, ele passou a perder o direito do PIS. Essa é uma questão relevante no enquadramento. Ele não tem recebido mais o PIS, olha que já tem 5 anos. Exatamente. Aí a gente vai ter que averiguar se é possível fazer essa assinatura. Eu penso que não. E aí isso poderia sim ser questionado. Olha, grande que ainda tem, né? O PIS, o FGTS que não era obrigatório. E enquanto essa medida não for aprovada, ainda é muito relevante dizer se enquadra como doméstico ou não. No caso dele é relevante sim avaliar se ele pode encaixar como doméstico ou não. Se ele não puder, como eu imagino que não possa, ele vai ter direito a cobrar o PIS do condomínio, porque realmente os domésticos não têm PIS. Mas se ele exercer um serviço fora do âmbito doméstico, por exemplo, esse de portaria, isso para mim já está saindo do âmbito doméstico residencial. Então ele deveria ter o direito de continuar recebendo. Na minha forma de avaliar esse caso, seria possível sim ingressar. Ele está variando de funções dentro de uma especificação na carteira, né? É aquela mesma coisa de ser encarregado, ser gerente e não ser gerente. Você já explicou aqui? Ser gerente, mas... É porque o doméstico ele é bem restrito. O doméstico é assim, ele só pode trabalhar para a família ou para a pessoa no âmbito residencial. Pronto. Saiu daquilo ali, não é doméstico mais. Então, assim, avaliando friamente, seria esse o caso dele. Ele não seria doméstico. Mas se ele não é doméstico, ele teria direito a PIS, se ele estiver trabalhando para uma pessoa jurídica. Bom, nós estamos aqui conversando com o doutor Rafael Lisboa. Ele responde seus questionamentos. Ele responde os seus questionamentos. Daqui a pouquinho nós continuamos. Voltamos com o doutor Rafael Lisboa. Doutor Rafael Lisboa, o doutor estava confirmando a informação passada a respeito do condomínio, né? Com relação ao caso do ouvinte que foi enquadrado, colocado como doméstico pelo condomínio, realmente isso não é possível, né? A hipótese do doméstico é a hipótese que eu mencionei, que é aquele que trabalha no âmbito residencial para a pessoa ou para a família. É certo que o condomínio não é uma pessoa, não é uma empresa, mas ele pode se cadastrar no CNPJ, então enquadrado, né, para esse fim, como pessoa jurídica, ele não pode ter doméstico, ele tem que ter um empregado comum. Então seria, aí, ao invés de doméstico, poderíamos chamá-lo de zelador, e ele teria direito aos direitos que todos os empregados comuns têm, dentre os quais o FGTS e o PIS. Mesmo sendo condomínio, ele tem direito ao PIS. Muito bem, eu estava aqui com a perguntinha relativa até a terceirização. Esse tipo de funcionário, está tentando achar aqui uma fala do Lula, que ele fez um discurso aí para o grupo de jovens em São Paulo, de forças sindicais, dizendo que os direitos dos trabalhadores não deveriam ter se mexido do jeito que a presidente mexeu, principalmente no seguro-desemprego. Tem muito questionamento dizendo que foi muito pesado, né? Foram muito pesadas as novas regras do seguro-desemprego. Dá pra gente dar uma palhinha novamente? Tem muita gente que se acostumou a ficar desempregado no país, essa é a grande verdade. Agora, eu vou comentar aqui que muitas pessoas têm, principalmente empresários e o cidadão comum, aquele que tem o hábito de trabalhar, aquele que gosta de estar em atividade, muitos deles estão a favor
entenderam que o governo normatizou uma coisa que estava com a corda frouxa, que éramos nós, brasileiros, sustentando uma brasileirada desocupada e oportunista. Eu não entendi por que o ex-presidente não concordou tanto e pediu para afrouxar. Primeiro, a gente, quando for falar desse tema, a gente tem que ter em mente realmente que quem vai pagar a conta somos nós mesmos, né? Então é preciso realmente equilibrar a balança. Muita gente realmente criticou essa postura das MPs, né? 664 e 665, que elas vão ser aprovadas aí, já tiveram um andamento bom no Congresso, provavelmente vai ficar da forma como está. Mas, Luiz, já que você pediu para dar uma pincelada no tema, antes dessas MPs, a pessoa, na primeira vez que ela ia requerer o seguro-desemprego, ela precisava ter trabalhado 6 meses. Com a mudança, eles aumentaram ao triplo. Então era preciso que a pessoa tenha trabalhado 1 ano e meio, né, no primeiro requerimento. Então a gente entende que ficou realmente um pouco puxado. Eu acho que era necessário fazer o ajuste, só que ao triplo é um pouco complicado. O PIS é a mesma coisa. Antes era necessário trabalhar 30 dias contínuos ou não no ano anterior, aquele que se pretende receber. 30 dias contínuos ou não. Então eu podia trabalhar 15 dias, depois mais 15, eu ia receber um PIS. Sempre recebia um salário integral. Hoje, as novas regras que vão aplicar em 2016 são diferentes. É preciso ter trabalhado 180 dias contínuos. E quem trabalhou 180 dias, ou seja, 6 meses, né, trocando em miúdos, 6 meses vai ter direito a meio salário. Então, olha só, aumentou ao sexto. Se o cara for vítima de uma licença médica de uma semana, ele se vê prejudicado, então, nessa nova regra? Não, a licença vai contar. A licença vai contar como efetivo trabalho. A questão é o seguinte, mudou e apertou muito, né? Nós estamos imaginando aí que eles vão tentar mitigar e fazer um meio termo para ficar equilibrado e não ficar tão duro, até porque a gente vive um momento de recessão e essas medidas vieram e pegaram muita gente de surpresa. Eu mesmo conheço vários trabalhadores que tinham aí 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses de trabalho e foram me perguntar se tinham direito ao seguro e infelizmente não, pelas novas regras não. No primeiro requerimento falou, poxa, mas era 6 meses quando eu comecei a trabalhar. No curso do meu contrato eles mudaram a regra e agora eu tenho que cumprir 1 ano e 2 meses. 1 ano e 6 meses. Então realmente apertou muito, entendeu? Mas eu sou daquele grupo que entende que eram medidas necessárias, porque estava realmente demais, estava muito. Trabalhar 30 dias contínuos ou não e receber um salário de PIS era complicado. Estava muito. Estava muito fácil, né? Agora, só que aumentaram ao sexto e diminuíram pela metade a remuneração. Eu também acho que aí também forçou muito. Aí a barra já também espremeu bom de um lado, afrouxou muito. Está muito instável ainda. Merece um detalhamento. Um melhor debate com a sociedade, né? Os direitos trabalhistas eles têm que ser construídos e desconstruídos, vamos dizer assim, por lei, né? Por lei, e assim entenda-se aquela fruto do Congresso e não MP. A presidente lançou medida provisória sobre matéria trabalhista, que tecnicamente eu sou daquele grupo que entende que isso nem era possível. Agora o Congresso vai reanalisar e vai formular uma lei, vai converter aquelas MPs em lei e vai alterar algumas coisas. O ex-presidente acha que ela deveria ter discutido com as centrais sindicais. A questão é que direito do trabalho você não deve mover ele rápido, você precisa discutir com a sociedade o que vai ser alterado e isso tem que ser feito de forma paulatina, tem que ser feito com cuidado. O que aconteceu foi a MP que entrou em vigor em 2 meses e aumentou ao triplo, multiplicou por 6 as exigências de cada benefício e pegou o trabalhador na contramão, porque o mercado voltando, pegou todo mundo na contramão. Então foi bem drástico esse período. Eu, como advogado trabalhista, posso dizer, fazer um registro histórico aqui de que foi muito drástico esse período de mudanças e pegou muita gente. Hoje existem muitos trabalhadores que estão em situação de total desproteção. Será que há o risco de ter sido planejado antecipadamente, já para bater com o novo plano econômico? Eu não sei, politicamente, não duvida, né? Mas eu não duvido não. Boa tarde, Luiz, doutor Rafael Lisboa. Eu gostaria de saber se eu tenho direitos, pois eu trabalhei em uma casa de segunda a sábado, mas apenas 4 horas por dia.
direitos trabalhistas em geral, acredito ela, ou como doméstica. Né? Muito obrigado, abraço, um beijo aí na Paloma. Tá dado um beijo, ela recebeu lá do outro lado. Ok. Luigi, essa questão é muito interessante. Ela diz que trabalha de segunda a sábado e trabalha só 4 horas por dia. Pois bem, antigamente discutia-se o que era ou não diarista e o que era doméstica. Aí existia uma construção jurisprudencial, existia um entendimento no sentido de que se o trabalhador trabalhasse 3 dias ou mais, ele deveria ser empregado, não se poderia considerá-lo eventual. Só que tinha um juiz que não aplicava, era tudo uma questão de entendimento. Hoje, a lei sanou essa questão. Então, a nova lei das domésticas, quando for aprovada, ela já é clara no seguinte, ela traz um dispositivo que diz: considera-se empregado, e não diarista, portanto, aquele que trabalhar mais de 2 dias. Então, a nossa ouvinte aqui, ela vai ser considerada empregada. Então, ela tem direitos? Tem. Todos os direitos que o empregado vai ter. Aí vamos começar: FGTS, férias, 13º, vai ter direito ao seguro, aviso prévio, etc. A jornada de trabalho, né? Agora, o fato dela trabalhar 4 horas por dia não quer dizer que ela não vai ter vínculo de emprego. Apenas coloca ela como uma trabalhadora de tempo parcial. Trabalhador parcial é aquele que trabalha menos de 25 horas por semana. Mas em contrapartida, bom, ela vai ter direito de chegar agora para a patroa e falar: patroa, a partir de amanhã, para eu voltar, eu quero minha carteira assinada, quero isso, aquilo, outro, como a lei das domésticas. Eu não sei, ela não colocou aqui há quanto tempo ela trabalha, né? Ela não colocou há quanto tempo, se tem anos ou não. Mas, de qualquer forma, para ela pleitear, receber os seus direitos trabalhistas, isto vai valer pelas regras novas, porque agora que se fez alterações e tudo mais, né? Ou se ela já tiver, vamos colocar, uns 6 anos trabalhando na casa, ela entra na justiça pedindo pelos 5 anos últimos? Pode? Excelente pergunta, Luiz. Não, na verdade ela vai pedir um período com base na lei que vigorava à época. Hoje as domésticas, aí eu não estou falando da nova lei, antes já tinham direito a férias e 13º. Então, ela como diarista, se ela não tiver a carteira assinada, ela não estava recebendo esses 2 direitos. Esses já são pedidos independentemente da nova lei. A partir de abril de 2013, começou a vigorar a questão da jornada de trabalho. Aí aqui não vai impactar muito para ela. E a partir da aprovação da emenda é que vai pedir FGTS e os direitos que foram obrigados. Então, nós vamos pedir com base em cada período na lei que vigia a época. Um mosaico judicial. Um limbo, acaba criando um limbo jurídico realmente, mas isso acontece. Isso aí, toda vez que muda a lei, a maior parte das legislações aplicam-se imediatamente dos contratos dali para frente. Por exemplo, a questão do FGTS vai impactar do aviso prévio proporcional, vai impactar para ela pela nova regra do aviso. Mas a questão do FGTS eu tenho por certo, só vai ser devido o FGTS hora extra nos períodos em que a nova regra passou a vigorar. Aos anteriores vão ser pedidos como era antes, né? Perfeito. Bom, vamos ver aqui, deixa eu ver mensagens aqui, deixa eu estou verificando para não ficar ninguém sobrando igual o Chimão. Não adianta, porque é isso aqui, eu fiquei sabendo, não, isso aqui é assalto à polícia, ele é trabalhista, não tem nada a ver. A franquia da internet está acabando, é só cobrança. Eu acabo de ganhar aqui um TV, mais R$30 mil, basta ligar para o número tal. Isso é golpe, gente, isso é picaretagem. Boa tarde, Luigi. Boa tarde, Luigi. Seria que a minha de trabalhar só uma vez. Tá. Então, eu acredito. Deve ser então a secretária dele, se ela trabalhar só uma vez por semana, então tá tranquilo, mas a secretária vai trabalhar só uma vez por semana. Bom, a não ser que ele esteja referindo como secretária, como uma trabalhadora doméstica, né? Tem gente que não gosta de chamar empregada doméstica de doméstica, né? Chama de secretária do lar. Muda só a nomenclatura, mas a função é a mesma, né? De toda forma, a regra do vínculo também é a mesma, né? Aquele trabalhador que trabalhar até 2 dias, ele é considerado eventual. Então ele não tem o vínculo de emprego. Então, se quem trabalhar 1 dia por semana, vai ser considerado eventual. É a diarista. Aí tanto faz. Aí pode ou ser secretarista. Ele vai ser eventual, sem dúvida. Ok, diz aqui, olha, trabalhei 5 anos sem fichar. Eu sou doméstica. Quais os meus direitos quando o meu patrão decidir me fichar? Aí vai ser, vou reiterar a resposta anterior, vai ser exatamente o caso, né? Ela vai ter os direitos
de um vínculo de emprego como doméstica nos moldes atuais, que vai se restringir aí a férias, 13º, salários do período, e a partir de abril de 2013 a jornada de trabalho, e a partir da aprovação da emenda é que ela vai ter direito à FGTS e os demais direitos, os que estão regulamentados. Muito bem, gente. 17h03, passa rápido, né? Passa rápido. O doutor Rafael Lisboa agora está com a agenda, pulando, não pode vir toda semana mais, e volta daqui a 15 dias. Diga, doutor. Luiz, só um esclarecimento com relação à questão da regulamentação das domésticas, porque o principal medo do empregador, e eu queria tratar dele aqui, é a questão dos 40% do FGTS. Todo empregador, quando me para na rua, me pergunta isso: olha, quando o FGTS for obrigatório, como que eu vou fazer para pagar 40%? Porque imagina uma empregada, por exemplo, que trabalha comigo há 10 anos. Imagina um montante desse FGTS, se um dia eu quiser demiti-la, como que eu vou pagar ela? Porque imagina 40% de todos os depósitos que estão lá. Claro que eu vou fingir aqui que o valor é corrigido, né? De forma justa, o que não acontece, né? Sim. Mas de toda forma, suponhamos que tenha um valor relevante lá. Essa é a grande questão que eu preciso aplaudir da regulamentação, que foi fixado o seguinte: o empregador, Luiz, não vai pagar os 40% ao final. O empregador vai pagar 3,2% a cada mês. Além dos 8% de FGTS, vai pagar mais 3,2%. 3,2% é 40% dos 8%. Ou seja, ele já pagando esse valor. Ao final da rescisão, se ele quiser demitir a empregada, esse valor vai para a empregada doméstica dele, ou seja, já vai estar pago os 40%. Se ela quiser pedir demissão e não for o caso, então, de aplicar a multa de 40%, esse valor retorna. Esse valor vai retornar para o bolso do empregador. Então, isso aqui foi uma forma de criar um mecanismo para que não fique pesado pagar a multa ao final. Então ele vai pagar 3,2% ao mês, junto com aquela guia do Super Simples. Abaixaram um pouco a cota do INSS, chegaram algumas coisas no eixo, para tentar naquela guia, já vai estar a multa de 40%. Vamos colocar o terror na história aqui. Vamos colocar o terror. Diante dessa situação toda, de encargos trabalhistas, de prestando serviço mais de 3 vezes por semana, configura-se efetivada funcionalmente, e aí tem direitos trabalhistas, uma empregada, etc. Ainda não discutiram a questão de vale transporte, alimentação, essa coisa toda, né? Tudo isso já está em vigor. Já está em vigor. O deslocamento no trajeto casa-trabalho tem que ser concedido. Tem que ter vale transporte. Já tem. A alimentação não pode ser descontada, né? Como é que é alimentação, vestuário e as habitações, né? Dormir, etc. Isso não pode ser descontado da doméstica. Exato. Aí o cara fala assim: eu virei uma empresa, não é? Virei uma empresa. Então, como empresário, para me desonerar tributariamente, eu acho que eu vou contratar uma terceirizada. Não está aí o perigo isso da coisa? Isso aconteceu, né? Uma parte das domésticas foram demitidas e alguns empregadores passaram a trabalhar com diaristas. Contratados, chamando de empresas particulares, né? Aí contrata de empresas que fornecem essa mão de obra. A diarista vai trabalhar até 2 vezes por semana, ela vai ser eventual. E o cara não vai ter que pagar esses encargos aí? Não, algumas empresas chegam inclusive a fazer algumas empresas, você acabou me induzindo alguns empregadores acabaram fazendo assim: você trabalha segunda e terça, a outra terça e quarta, a outra quarta e quinta, a outra sexta. Ele contrata mão de obra contínua, diária na casa dele, entretanto ele pede à empresa que lhe envie alternadamente as funcionárias, para que não caracterize por parte nenhuma delas vínculo com o contratante. Aí ele vai trabalhar só com diarista. Agora, eu não tenho que dar opinião pessoal com relação a direito ou não de se é viável ou não contratar uma empregada, enfim. Agora, realmente é complicado você ter um trabalhador de segunda classe, uma empregada que não tenha, por exemplo, jornada de trabalho, que ela pode poder, como estava antes, poderia trabalhar 12, 13 horas, sábado, domingo, sem receber nada. Uma empregada que trabalha totalmente descoberta previdenciariamente, então ela agora vai ter seguro-desemprego, agora vai ter o FGTS. Então, assim, infelizmente essa regulamentação é um mal necessário. Agora, quem não tiver condição de ter o doméstico vai ter que reenquadrar o estilo de vida, ou trabalhar com diarista, ou até ficar sem a empregada. Então é uma questão mínima
que eu acho que todo empregado realmente tinha direito. Eu até entendo, Luiz, esse aspecto aí da dificuldade que vai ser pro empregador ter uma empregada, né? Vai onerar e tudo. Mas eu vi um esforço muito grande do Congresso nessa parte de tentar simplificar, tentar diminuir, tentar apertar o máximo possível. Então, assim, o mínimo de custo, o mínimo de ônus para o empregador que poderia ter dessa regulamentação toda, eu vi que foi observado. Deu para ver realmente um trabalho nesse sentido. Agora, se o empregador não consegue manter o padrão, né, com a empregada doméstica nem nesse mínimo, aí realmente ele vai ter que passar para diarista. Se ele não puder manter nem diarista, ele vai ter que ficar... Pedir a Dona Maria para limpar a casa na hora que chegar do serviço. Às vezes... Ou ele também ajudar. O né? empregador que eu mais me sensibilizo é aquele que precisa de alguém para olhar os filhos, para trabalhar. Então a gente quando fala em doméstico, a gente tende a pensar só na faxina e tudo, e muitas vezes a maioria... Mas tem a babá também. Exato. Que a mãe precisa que ela fique, porque a empresa não dá creche, é uma série de questões, né? Que complica. Ou trabalha fora. E olha que nós já despedimos praticamente, hein? Gente, agora doutor Rafael Lisboa, volta que dia aqui agora, Rafael? Dia 27. Dia 27 de maio, volta quase finalzinho do mês. Okay. O doutor Rafael Lisboa para falar conosco de direito do trabalho. Daqui a pouquinho tem Tribuna Livre. Obrigado, Rafael. Até na próxima semana. Eu que agradeço. Um abraço a todos. 17:09 na Santana FM. Juntos. Espera aí que eu volto.